Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando com o capítulo Ocupação das Minas. Falamos sobre as drogas do sertão, a questão da proteção, dos fortes e falando mais um trechinho sobre os fortes, que são aqueles locais para proteção das drogas do sertão, evitando assim a invasão de invasores europeus em busca dessas especiarias. Vejamos aqui que próximo aos fortes e às fortalezas começaram a surgir cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. Então veja, aquilo era um local para proteção das especiarias, mas como muitas pessoas iam para aquele local para explorar, começou a surgir ali próximo, por ser um local mais seguro, cidades. Na seção Mão na Massa, você vai elaborar uma atividade aqui. Imagine que você precisa construir um forte. Desenhe como você organizaria as muralhas, as munições, os alimentos e o que seu forte defenderia. Lembre-se de dar um nome a ele. Então, aproveite esse momento, use a sua criatividade, o que você iria defender no seu forte, dê um nome para ele e use e faça aí. Vamos agora falar do Brasil Vale Ouro. O interior do Brasil foi explorado pelos imigrantes dos bandeiras, das entradas e das missões jesuíticas. Eu vou aumentar para vocês visualizarem melhor. Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente ouro. Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro. As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, também foram descobertas jazidas de diamantes. O que são as jazidas, pessoal? Jazidas são os lugares onde estão localizados minerais como ouro, prata e carvão, ok? Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das Minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira consigo. Então eles pegaram a família toda, levaram junto com eles para buscar ouro, para fazer a exploração do ouro e assim enriquecer. Continuando, olha aqui bem esta imagem, mostrando aqui um quadro, né, mostrando a mineração de ouro por lavagem perto do morro do Itacolomi. Veja a quantidade de pessoas que ficava em busca dessa riqueza que nós encontrávamos principalmente naquela época em Minas Gerais e Goiás. Continuando aqui. No início, o ouro encontrado era na forma de aluvião. Vocês sabem o que é o aluvião? O aluvião é um depósito de cascalho, areia e argila deixado por águas fluviais ou pluviais em foz ou margem do rio. O ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e sem mistura com argila ou areia. Então eles encontravam bastante só ali na margem dos rios. Por isso que a gente vê aqui as pessoas próximo ali, como se estivessem sentadas à beira do rio. Eles estavam procurando ouro, explorando o ouro que fosse encontrado por ali. Com ela, os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração do ouro de aluvião também foi chamada de fascação,
pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. Pensa que bonito que não deveria ser. Você consegue imaginar? Estar na beira do rio e ter aqueles brilhos, era tudo ouro que as pessoas encontravam. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Então veja bem aqui. Olha lá a imagem, como que eram as pepitas de ouro, como que eles encontravam. Que legal, né? Bem diferente do que a gente imagina, que o ouro é encontrado como se fosse aquela barrinha, né? Não, são pedrinhas assim, pequenas ou até grandes. Vou aumentar para vocês visualizarem bem a imagem do ouro encontrada. Então vamos lá. Logo, o ouro também começou a ser explorado nas rochas das encostas das montanhas. Até hoje, o ouro é um dos metais mais valiosos. Você sabe por que o ouro é considerado uma pedra tão valiosa e preciosa? Aqui é uma sugestão de uma pesquisa para você fazer e conversar também com quem está próximo a você sobre esse assunto. Normalmente quando se fala, eu comprei um anel de ouro, uma corrente de ouro, todo mundo já pensa, nossa, porque você está andando com algo valioso em você, não é? Então converse com quem está próximo e faça uma pesquisa. Por que o ouro é tão valioso, é considerado uma pedra valiosa? Vamos falar então agora sobre o caminho do ouro, certo? Então veja aqui. Muitas vilas se formaram rapidamente ao redor das minas. Isso é fácil da gente compreender. Afinal, as pessoas foram em grande quantidade em busca dessa riqueza. E como eles ficavam lá explorando, precisavam do local para se alimentar, para descansar, para a sua higiene. Então, foram construindo suas casas e foram formando as vilas ali próximo, certo? As cidades futuramente. Nessas vilas, poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais, porque eles estavam em busca do ouro. A maioria se ocupava do ouro. Por isso, comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levaram seus produtos para vender nessas vilas, nessas cidades. As estradas foram se tornando cada vez mais movimentadas. Então, olha lá, as pessoas estavam lá para trabalhar e ficavam em função da busca do ouro. Não tinha agricultura, não tinha criação de animais. Então, a alimentação vinha de outros locais. Então, para ter esse trajeto, esse movimento de ir e vir, o que aconteceu com as estradas? Foram crescendo, se tornando cada vez mais movimentadas. A quantidade de ouro e diamantes extraída era muito grande. Isso chamou a atenção do reino português, que passou a cuidar mais de perto da exploração e do transporte dessas riquezas. Por esse motivo, foi criada a Estrada Real, que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que as riquezas fossem levadas pelos navios para Portugal. Então, muita exploração das riquezas eram retiradas daqui. Foi criada a Estrada Real, com as suas proteções, obviamente, porque imagina a quantidade de roubo que poderia ter, que as pessoas iriam transportar isso para a Europa. Além do que, nós vimos também o risco que os navios também corriam no decorrer do caminho, dos ataques dos piratas, que eles também queriam as riquezas. Então vamos continuar aqui sobre o caminho do ouro. Vamos para o próximo. Vou aumentar aqui. A Estrada Real passou por várias transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como museus, monumentos e igrejas históricas no seu percurso.
Os dois caminhos da Estrada Real terminavam no Porto de Paraty, uma cidade histórica localizada no litoral do Rio de Janeiro. Então vamos aqui na nossa sessão para saber mais. A tradição mineradora de Minas Gerais continua até hoje. Então, ainda se explora aquele local até hoje. Obviamente, já não se encontra tão facilmente a margens de rio em tão grande quantidade, porque já foi tão explorado que ainda tem, mas não tanto. Na atualidade, a extração mineral é realizada de forma industrial, principalmente após a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. Infelizmente, a região foi abalada pelo rompimento de barragens em Mariana, em 5 de novembro de 2015, e em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Os rompimentos provocaram a morte de mais de 250 pessoas e uma tragédia ambiental irreparável. Vocês ouviram falar sobre o rompimento da barragem de Mariana e de Brumadinho? Se você não ouviu, é uma pesquisa para você fazer. Procure saber o que foi esse rompimento, como que aconteceu, que tragédias ambientais esse rompimento trouxe para a região, além da morte das pessoas que nós lemos aqui. Então veja, na época colonial, essa exploração era feita de uma forma manual, até porque não existia toda a tecnologia e o desenvolvimento que nós temos hoje, não é? Hoje em dia nós temos indústrias, máquinas, usa a tecnologia para cavar, para buscar no fundo pedras preciosas, as ditas especiarias. Então olha lá a imagem de Mariana, aqui é uma imagem mais ou menos do ano de 1895, que era uma das cidades por onde a Estrada Real passa, em Minas Gerais. Passava, né? Porque agora não se usa mais este nome. Então vamos aqui. Na nossa seção Mão na Massa. Veja aqui. Muitas cidades foram fundadas por causa da exploração de ouro ou de diamantes. Observe a seguir a imagem de algumas dessas cidades. Então, como nós já falamos, as pessoas foram em grande quantidade atrás desta pedra, como o ouro e o diamante. As famílias iam inteiras, então eles precisavam instituir ali, fazer ali as suas moradias. Então foram surgindo as vilas e depois as cidades e o comércio, que era muito grande, porque as pessoas estavam ali para explorar, mas não estavam comercializando ou produzindo alimento, como a agricultura e a pecuária com a criação de animais. Esses produtos vinham pelos comerciantes, outras pessoas que traziam de outras cidades, certo? Então começou a surgir ali as suas cidades. Veja aqui algumas cidades que surgiram ao redor dessa exploração, que é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, cidade de Diamantina, em Minas Gerais, Goiás, no estado de Goiás, Cuiabá, no Mato Grosso, Mariana, em Minas Gerais, São João del Rei, em Minas Gerais. A sua tarefa é escolher uma dessas cidades e pesquisar algumas informações. O que você deve pesquisar? Quando a cidade ou a vila foi fundada? Por exemplo, se você escolheu Mariana, em Minas Gerais. Quando que a cidade ou a vila de Mariana foi fundada? Que nome ela recebeu na época da fundação? Ela sempre se chamou Mariana? Ou sempre se chamou São João del Rei? Que nome que ela recebeu anteriormente? Quais eram as principais atividades desenvolvidas antigamente? Era somente a exploração? Ou tinha exploração e mais alguma outra atividade junto?
algumas informações sobre a cidade atualmente. Então faça aí uma breve comparação. Por exemplo, quando você teve que pesquisar as principais atividades desenvolvidas antigamente, qual que eram? E atualmente, quais são as principais atividades desenvolvidas? O turismo pode ser um deles, certo? Retire a pesquisa, os resultados, registra aí no seu caderno e depois você pode apresentar para os seus colegas ou quem estiver próximo a você. Certo, pessoal? Então ficamos por aqui, nos vemos em breve. Tchau, tchau!